Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não tenha uma visão distorcida da vida. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Nós vemos nesses versículos a expressão olhos, que se referem ao entendimento, a maneira de nós enxergarmos a vida. Se a sua maneira de enxergar a vida for distorcida, então, com certeza, você terá problemas. Já a expressão bons significa simplicidade, clareza, limpidez. Ter olhos bons ou puros significa ver a vida, as pessoas, as situações de uma forma clara e sem distorções. Ao contrário, ter olhos maus representa visão dupla, visão distorcida. Em Efésios 1,18, vemos a necessidade de termos o nosso entendimento, nossos olhos, iluminado, para que possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você errar o alvo, vai viver uma vida limitada por essa visão e, com certeza, terá sérios problemas de relacionamento. Muitos de nós temos problemas porque os nossos olhos são maus, mas não no sentido de maldade, mas sim no sentido de duplicidade. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus de uma maneira livre e afetuosa, exatamente porque a sua visão é distorcida. Em Abacuque 1,13 encontramos uma afirmação a respeito dos olhos. Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quando Deus olha para uma situação, para uma pessoa, ele vê com clareza e sem distorção. Quando ele olha para nós, ele nos vê de maneira correta, amorosa e bondosa. Ele consegue ver o potencial que existe dentro de nós. Ele é realmente o único com imparcialidade para julgar as situações. Ele é o único que consegue ver as verdadeiras intenções do coração, porque os seus olhos são puros. Ele nunca desiste de nós. Conhece-nos verdadeiramente, sem distorções. Na prática, uma visão distorcida prejudica os relacionamentos em todos os níveis. Uma pessoa com dupla visão vai enxergar o outro não como ele é, mas vai vê-lo de forma deformada. Muitos maridos e mulheres não conseguem enxergar verdadeiramente o outro cônjuge como ele é. Muitos pais olham para os seus filhos e se sentem profundamente incomodados. A visão distorcida afeta também a nossa maneira de encarar a vida. Muitas pessoas enxergam a vida como algo pesado e tremendamente injusto. Há sempre alguém ou alguma circunstância agindo contra elas. Elas se veem como vítimas de tudo e de todos. Essa distorção paralisa qualquer iniciativa para mudar as circunstâncias. A pessoa enxerga sempre do mesmo jeito e a sua atitude é sempre a mesma. A vítima está presa num círculo vicioso. Ela se enxerga como alguém que está sendo explorada, injustiçada, massacrada, e como não faz nada para reagir, realmente nada muda em sua vida, porque ela está presa numa única visão. Muitas pessoas hoje em dia morrem debaixo do estresse e de uma série de doenças, porque perderam a ótica correta da vida. Demonstrar fraqueza, falar das suas necessidades emocionais
e pedir ajuda está fora de cogitação. Não consegue enxergar outro caminho para o suprimento das suas necessidades. As pessoas com visões nitidamente negativas criam situações negativas, para que essas situações correspondam ao modo como ela enxerga a vida. A verdade é que as coisas vão acontecer no modo como elas enxergam a situação. As coisas vão acontecer de acordo com a crença de cada um. Então repita assim comigo: a partir de hoje, eu vou buscar a visão de Deus e toda a visão distorcida das pessoas, dos fatos e das circunstâncias desaparecerá em nome de Jesus. Uma visão distorcida a respeito de si mesmo, ou em outras palavras, uma autoestima pobre, é uma das maiores epidemias do nosso século. Uma visão correta de si mesmo, ou uma autoestima saudável, não significa ostentação ou ainda um pensar de si além do que se é realmente. A Bíblia ensina que cada pessoa é única e especial. Ela nos mostra claramente que Deus acompanhou a formação de cada ser humano. Muitas pessoas têm informações intelectuais a respeito de Deus. Elas sabem que Ele é forte, poderoso e bom, mas no íntimo dos seus corações existe um sentimento contrário. A Bíblia nos declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Amar significa ter um relacionamento íntimo e afetuoso. Mas muitos conceitos distorcidos de Deus têm sido um impedimento grande para uma vida cristã abundante. Muitos cristãos não têm tido o privilégio de ver Deus como Ele realmente é. Jesus nos acena com a possibilidade de resgatar a criança dentro de nós quando diz, em Mateus 18:3, em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Além de se converter, de nascer de novo, precisamos nos tornar como crianças para vivermos plenamente o reino de Deus. Na prática, isso significa não viver um cristianismo apenas mental, dissociado daquilo que somos realmente no mais profundo do nosso ser. Uma criança consegue ter um relacionamento aberto e afetuoso com seu pai. Ela confia nele, se entrega nos seus braços e recebe suprimento emocional. E é assim que precisamos aprender a viver com Deus. Somente esse tipo de relacionamento com o Pai pode produzir dentro de nós transformações profundas e verdadeiras. Ser criança significa ser livre para confiar, para se integrar a Deus, para amar e ser amado. É ter a capacidade de desfrutar a vida e daquilo que Deus criou para o deleite do homem. É ser capaz de sonhar, de ser livre, de se arriscar. É saber chorar quando algo está doendo. É saber pedir ajuda quando se está sofrendo. Podemos ver que tudo isso não tem nada a ver com uma vida fechada através de defesas e muralhas. Quando os muros que construímos para nos defender começam a ser demolidos, podemos então começar a experimentar de fato um pouquinho da vida abundante que Jesus nos prometeu. A Bíblia é um constante desafio ao crescimento. Só vamos conseguir viver o presente se abrirmos mão do passado. Quando não abrimos mão dele, ficamos presos. E um passado não resolvido vai se repetir. Precisamos desistir. Não podemos voltar e mudar a nossa história. Nossa vida é como um celeiro onde guardamos informações, sentimentos e impressões colhidas ao longo da nossa infância.
Essa colheita se torna velha com o tempo. Ela serve para um período da nossa vida, mas não para a vida toda. Deus sempre tem coisas novas. Porém, se o celeiro estiver cheio da colheita antiga, não haverá lugar para a nova. Nossa visão de realidade precisa ser renovada sempre. Infelizmente, poucas pessoas estão realmente dispostas a abrir os seus celeiros e remover o que é velho. Jesus usa uma metáfora muito interessante quando diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. É importante entendermos que para a semente germinar, é necessário que a casca se rompa. Nesse contexto, morrer significa romper a grossa casca que envolve a semente. A casca fala das proteções que envolve aquilo que somos realmente. Romper a casca significa nos abrirmos para uma nova maneira de ver a vida. Em Lucas 24, encontramos 2 discípulos que não conseguiram ver que Jesus caminhava com eles. Eles estavam deprimidos e frustrados e não podiam entender o que estava acontecendo. O verso 16 diz: mas os olhos dele estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Jesus não abriu os olhos deles imediatamente. Ele os ouviu, andou com eles, deixou que falassem dos seus sentimentos. Eles estavam tão imersos em suas dores e em suas frustrações que não percebiam com clareza a situação. E é assim que acontece com as pessoas que estão cheias de mágoas, de dores e de frustrações. Elas vivem voltadas para si mesmas e gastam toda a sua energia tentando manter os seus sentimentos sob controle. Mas as pessoas precisam abrir os seus corações, falar das suas dores, elaborar as suas perdas. Dessa maneira, poderão ver melhor, poderão até ver que Jesus sempre esteve com elas, e mesmo nos momentos mais difíceis, ele estava perto, pronto para intervir, mas elas não conseguiam vê-lo. Depois de ouvi-lo, Jesus começou a confrontá-los e a ensiná-los. Com certeza, eles o ouviram atentamente. Essa intervenção de Jesus mudou o rumo da vida daqueles homens. Eles estavam indo em direção totalmente oposta àquela que deveriam ir. De acordo com os ensinos de Jesus, eles deveriam esperá-lo em Jerusalém. Mas por causa das suas crises anteriores, eles estavam indo para Emaús. E é assim também hoje com muitos cristãos. Por causa dos seus problemas não resolvidos, essas pessoas acabam caminhando em direção contrária aos planos de Deus para a vida delas. Chegou então o momento em que Jesus partiu o pão. Naquele instante, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Jesus já havia ouvido, confrontado e ensinado. Agora era a hora da decisão. E é interessante notar o momento em que Jesus desapareceu. Ele os deixou sozinhos na hora de decidir o que fariam das suas vidas. Fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Jesus não decidiu por eles e não lhes disse para voltarem. Ele os ouviu, amou, compreendeu e depois desapareceu. Os olhos deles estavam abertos e eles podiam ver com clareza e dessa maneira poderiam voltar a confiar naquele homem com quem haviam convivido por tanto tempo. Quantas pessoas não têm conseguido cumprir o plano de Deus para suas vidas porque os seus olhos estão encobertos? Elas não conseguem ver com clareza, não conseguem confiar em Deus e nem enxergar além das circunstâncias. Mas Deus
precisa encontrar pessoas que possam ouvir, ensinar e confrontar, como Jesus fez. E depois, quando os olhos das pessoas se abrem, saem de cena e deixam-nas decidirem qual o caminho que irão seguir. Amém? E assim seja na sua vida. Por isso, neste momento, nós vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento queremos ver Jesus intervindo em nossas vidas. E Ele pode fazer isso de diversas maneiras. Através da sua palavra, através da revelação do Espírito Santo, através até de pessoas treinadas e capacitadas. Mas o importante, Senhor, é que o Senhor venha curar os nossos olhos. E nessa caminhada, que nós venhamos perder as nossas proteções, os nossos medos. Vamos abrir mão das nossas dores e te pedimos que o Senhor nos dê uma nova visão. Vamos ganhar uma nova maneira de enxergar a vida, Deus e nós mesmos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.